A questão da reencarnação não é um mito, não é uma história inventada por alguém. Kardec não inventou a reencarnação como muitas pessoas pensam. A questão da reencarnação ela não tem um cunho religioso. A questão da reencarnação ela é um fato. Ela é a existência humana, a reencarnação. Nossa trajetória espiritual ela é simplesmente infinita. Infinita. A reencarnação ela é a explicação que nós procuramos. Ela é a explicação que nós procuramos diante de itens, fatos da vida. Eu vou dar um exemplo de um primo que eu tive, eu convivi muito pouco com ele, eu vi ele poucas vezes, na verdade, ele desencarnou aos 34 anos, ele tinha uma paralisia, nasceu com aquela paralisia, e ele era totalmente uma vida vegetativa, ele era defeituoso mesmo, aliás, era uma figura chocante. Eu lembro que eu era pequeno, eu tinha muito medo de chegar perto dele, ele era mais velho que eu tinha muito medo, porque era uma figura desagradável, a situação dele, mãos, pernas, era tudo atrofiado. Eu me lembro uma vez que eu fui na casa dessa minha tia com meu pai, era calor, e ele estava assim só com uma bermudinha, deitado, que ele não se mexia, e eu fiquei tão chocado com aquilo, eu tive pesadelos durante muito tempo. E ele desencarnou aos 34 anos naquela condição precária, precária para nós. Então, o que nós podemos tirar disso daí? Qual a justificação daquela criatura ter reencarnado vindo ao mundo, como existem milhões de outras, vivendo sem saber o que veio fazer aqui, a princípio, naquela condição tão terrível para ele, para a mãe, para o pai, principalmente a mãe e o pai? O que justifica isso? Aonde que se coloca ali a justiça divina? Na reencarnação. Por algum motivo veio nascer naquele lar, juntou-se aquele pai e aquela mãe, veio aquele filho com aquelas condições. Questão de resgate de vidas passadas, expiação. Expiação. Então, ali estava entrando naquele processo, de repente a parte menos, vamos dizer assim, a parte menos interessada seria ele, que vivia quase inconsciente, mas do pai e da mãe. Aliás, a mãe que levou aquilo com muita maestria até o final da vida do garoto. Então, nós olhando para o mundo, nós falamos tanto em desigualdade social, uma doença incurável da sociedade. Aonde que se justifica isso? Essa diferença massacrante, essa coisa tão terrível, né? Se não na reencarnação, mas ninguém veio aqui para morrer de fome. Ninguém veio aqui para ser um rico abastado. Nós viemos aqui para estender a mão um ao outro. Eu vi um vídeo que um moço para uma moto, não sei onde é que foi aquilo, pega um cobertor, bota em cima de um jovem deitado no chão e bota uma sacolinha ali com algum mantimento. Jovem deitado, uma pessoa deitada na calçada. Ele saiu da casa dele para fazer aquilo, porque aquela situação incomoda ele. Ele não é um ser acomodado. Quando nós não somos um ser acomodado, nós estamos dentro deste exercício, desta renovação, desta depuração da vida. Nós estamos tão chocados com a questão da pandemia, e não é para menos, o Brasil já passou de 40 mil pessoas que desencarnaram de todas as faixas etárias, mas e a fome? Quanto que a fome mata?
Já pesquisaram para ver qual é o índice de suicídio por dia no Brasil? É assustador, principalmente jovens de 15 a 29 anos. É uma coisa avassaladora, que não tem pandemia que se compare. A morte por fome, por desnutrição, desde criança até pessoas adultas, dentro e fora do Brasil principalmente. Como nós vamos chegar a um consenso aonde nós vamos conseguir encaixar a justiça divina nesta terrível situação, se não através da reencarnação, aquele ciclo da vida que cada um vem numa condição, né? Ao fazer regressão, é um fato muito hilário e não faz muito tempo que eu fui entender isso. Ao fazer regressão nas pessoas, geralmente essas pessoas foram uma rainha, um príncipe, um oficial, sei lá o quê. Pessoas hoje pobres, hoje com dificuldade, que foram alguém no passado. Mas por que esta inversão de valores? Porque usufruíram mal do poder. Se apropriaram do poder. O poder é para nós exercitar pelo bem, não se apropriar do poder. Aliás, a exemplo do que se vê no nosso Brasil. Os donos do poder fazendo uma devassa. Meu Deus, parece que não se salva um. Então, simplesmente nós temos que parar, deixar de situação, porque tem pessoas que você fala com ele está pronto para contestar, ele está pronto para revidar. Não é uma questão de protestar, de revidar, é de analisar. Antes da pandemia, algum tempo atrás, eu fazia um trabalho em asilos, em muitos lugares, com meu saxofone, inclusive numa clínica, onde tem lá mais de 50 excepcionais, a maior parte abandonado pela família, né? Pessoas que abandonaram a grande oportunidade de um resgate, a grande chance que Deus deu para ela, né? Nesta reencarnação, de passar a vida a limpo. Se negaram a isso, né? Abandono, né? Não é por necessidade, o abandono nada justifica. Colocar numa clínica faz parte, porque ali tem todos os recursos, mas o abandono moral, o abandono sentimental, o abandono do afeto é injustificável. Então, nós vamos entender desta forma. Estamos falando de uma sequência de vida, de reencarnação, e isso é real e é sério. Não ficamos por aí discutindo. Aliás, eu estou falando aqui através desse vídeo, eu não discuto reencarnação, porque reencarnação é fato e fato não se discute. Um fato real consumado não se discute. Nós temos que procurar entender cada vez mais, porque a nossa vida toda está alicerciada sobre a questão da reencarnação. Nós estamos neste mundo e pessoas e outros espíritos, aliás, que estão em outro planeta, nós vivemos em função da reencarnação. Então vamos orar e pedir compreensão divina e não olhar a reencarnação como uma possibilidade de vida, mas a realidade do que somos, espíritos em reencarnações, em muitas, sabe lá quantas muitas, até chegarmos a um ponto satisfatório que vai levar alguns milhares de anos. Que o amor de Jesus, de Mãe Santíssima, assim esteja com todos nós agora e sempre, nossa querida Mãe, o amparo dos nossos irmãos de luz, que assim seja.